Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos embarcar juntos em uma jornada pelo Brasil que você talvez nunca tenha imaginado. Um Brasil esquecido, silencioso, coberto por ruínas e memórias. Vamos explorar cidades reais que foram abandonadas ao longo do tempo, mas que continuam vivas na imaginação popular, cercadas por histórias, lendas e ecos do passado. Você já se perguntou o que acontece com uma cidade quando ela é deixada para trás? Quando as vozes se calam, as portas se fecham e o tempo começa a tomar conta do que antes era cheio de vida? Pois é exatamente isso que vamos descobrir hoje. Nossa viagem começa no coração da Amazônia, onde um sonho americano se perdeu na selva brasileira. Fordlândia, criada nos anos 1920 por ninguém menos que Henry Ford, o magnata da indústria automobilística. Ele queria produzir borracha para abastecer suas fábricas nos Estados Unidos e acreditava que poderia importar não só tecnologia, mas também o estilo de vida americano para o meio da floresta. Casas em estilo colonial, campos de golfe, escolas com ensino em inglês. Tudo parecia promissor. Mas a natureza não se curva tão facilmente. As seringueiras não se adaptaram ao cultivo em larga escala, pragas devastaram as plantações, e os trabalhadores brasileiros não se encaixavam no rígido modelo de vida imposto pelos gestores americanos. O projeto fracassou, e Fordlândia foi abandonada. Hoje, o que resta são ruínas cobertas de mato, histórias de um sonho que nunca se realizou, e o silêncio que ecoa entre as paredes de prédios que um dia abrigaram esperança. De lá, seguimos para a Chapada Diamantina, na Bahia, onde encontramos Igatu, uma vila de pedra que floresceu durante o ciclo do diamante no século XIX. Na época, milhares de garimpeiros viviam ali, em meio a uma paisagem deslumbrante e uma economia pulsante. Mas quando os diamantes começaram a rarear, a cidade foi esvaziada. As construções de pedra, muitas delas esculpidas à mão, resistiram ao tempo. Hoje, Igatu é conhecida como a Machu Picchu baiana, e quem caminha por suas trilhas sente que está pisando em um lugar onde o tempo parou. Há quem diga que à noite é possível ouvir vozes dos antigos garimpeiros, como se ainda estivessem em busca da pedra perfeita. Descendo para o litoral entre São Paulo e Paraná, encontramos Ararapira, uma vila que foi literalmente engolida pelo mar. Fundada no século XVIII, Ararapira prosperou como vila de pescadores e ponto estratégico de comércio. Mas com o tempo, a erosão costeira e o avanço das águas começaram a destruir as casas, as ruas, a igreja. Os moradores foram obrigados a partir, deixando para trás um cenário desolador. Hoje, o que resta são ruínas cobertas de areia e sal, e uma atmosfera que muitos descrevem como assombrada. Pescadores que ainda passam por ali relatam sons estranhos, sombras que se movem e uma sensação de que a vila não está completamente vazia. No Amazonas, encontramos Airão Velho. Fundada no século XVII, foi uma das primeiras cidades da região, com importância estratégica e econômica. Mas surtos de doenças, ataques indígenas e o isolamento geográfico fizeram com que a cidade fosse abandonada. O que impressiona em Airão Velho é a forma como a floresta tomou conta do que antes era urbano. Árvores crescem dentro de casas, raízes atravessam paredes, e a natureza parece ter decidido reescrever a história daquele lugar. Moradores de cidades vizinhas contam que, ao visitar Airão Velho, sentem uma presença inexplicável, como se os antigos habitantes ainda estivessem por ali, observando em silêncio. E não podemos esquecer de Galileia, em Minas Gerais. Uma cidade parcialmente abandonada após a construção de uma represa. Algumas áreas foram submersas, outras simplesmente deixadas para trás. Casas que hoje estão debaixo d'água, ruas que terminam em lagos, e histórias que se perderam com o nível da água. Moradores antigos contam que, em dias de silêncio profundo, é possível ouvir sons vindos do fundo do lago, como se as memórias da cidade ainda estivessem vivas, mesmo submersas. Essas cidades não são apenas pontos no mapa. Elas são testemunhas de ciclos econômicos, decisões políticas
Sonhos grandiosos e fracassos silenciosos. São lugares onde o tempo se comporta de forma diferente, onde o passado parece mais presente do que o agora. E mais do que isso, são espaços que nos fazem refletir sobre o que deixamos para trás, sobre o que construímos e sobre o que realmente permanece. Ao visitar ou conhecer essas cidades, não estamos apenas explorando ruínas. Estamos tocando em histórias humanas, em vidas que se cruzaram, em esperanças que foram enterradas junto com os tijolos. E talvez ao ouvir essas histórias, a gente perceba que o abandono não é o fim, mas uma forma diferente de existir. Se você gostou dessa viagem pelo Brasil esquecido, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também ama histórias que misturam realidade e mistério. E me conta nos comentários, qual dessas cidades você gostaria de visitar? Ou será que você conhece alguma outra cidade fantasma que merece ser lembrada? Até a próxima jornada. E lembre-se, mesmo o silêncio carrega histórias. Basta saber escutar.